Salmo 26, bem interessante porque no início desse salmo a gente já tem aí um pedido muito atípico. Faça-me justiça, ó Eterno. Que homem em sã consciência pede para que Deus faça justiça a ele? Porque na verdade todos somos falhos, né? Mas é muito interessante porque aqui ele já começa a falar dessa dualidade a que somos submetidos. E fala muito da confiança, né? Na confiança no sentido do experimentar Deus. Eu diria que esse versículo, ele fala muito do experimentar nas entrelinhas. Na sua essência, ele fala da depuração do coração e dos rins, né? E os rins são órgãos que filtram os líquidos ou que filtram as emoções, e nós precisamos trabalhar as nossas emoções para que a gente chegue ao coração misericordioso, misericórdias, né? Coração misericordioso, misericórdia, né? Miséria, ou seja, sem julgamento, sem a minha programação, sem aquilo que eu carrego da minha história familiar, porque aqui a gente tem as dualidades, o certo e errado, o racismo, o julgamento, né? Então ele é um coração que não carrega, né, essas informações pretéritas de dor e que muitas vezes fazem com que a gente julgue. Só que quando ele pede, né, o julgamento, não quer dizer que o homem não tenha situações de aprendizado. Eu não gosto de provações, porque parece que Deus é um castigador, né? Que ele coloca provas para ver se você vai conseguir passar esse obstáculo. Eu não acredito nisso, sinceramente. Porém, é como se você conseguisse traduzir esse versículo de que se você tem a essência, né, a tua fé, o teu acreditar em você e o experimentar Deus todos os dias, porque Deus não se acredita, Deus se experimenta, né? Se você acredita, você ainda não vive Deus. Se você experimenta Deus, você passa por situações difíceis num estado de confiança, né? Então aqui é muito isso, é um estado de confiança. Não quer dizer que você não vai passar por dificuldades, mas em passando e você experimentando Deus, a tua passagem, né? Esses teus testes, esses teus obstáculos que promovem a tua evolução, eles são mais leves. E aqui poderíamos falar de uma tríade, né? Eu anotei aqui para a gente falar um pouquinho sobre isso, sobre o que nos afasta de Deus. Nós temos aqui, eu botei como necessidades, confiança e ambição. Nossas necessidades muitas vezes nos afastam quando a gente diz: nossa, eu tô passando por uma necessidade de proventos, de alimento, de provisão, né? Não tenho trabalho, fui demitido. E muitas vezes, quando eu vivo essa situação, eu digo: Deus não existe. Porque se existisse, né? Se existisse, eu não estaria passando por isso. Muitas vezes eu ouvi de muitas pessoas dizendo: se Deus existisse, como você explica o Holocausto? O Holocausto não foi promovido por Deus, foi promovido pelos homens. Por Deus é a essência do amor que se tirou disso. Depois a confiança, né? É como se eu dissesse assim: perco a confiança em Deus quando me acontece algo. A minha mãe morreu no parto. Ah, se Deus existisse, como que ele permitiria que minha mãe tivesse morrido? Isso nos afasta dele. Ao invés de eu aprender, entender que tem um programa. E a psicogenealogia traz isso. Se tua mãe morreu no parto, tem um programa. Porque esta morte, né, promovida por uma alma que já havia pactuado viver isso, escolhido viver isso, tem um programa na tua árvore que condiciona esse tempo de vida. Porque a gente sabe que, inclusive, somos leais na morte, nas mortes precoces, nos adoecimentos. E isso faz parte da estrutura da criação.
E depois, quando a gente vê nossa ambição, né? Talvez essa seja a que mais nos afaste. Quando nós ambicionamos algo, quando nós ambicionamos um status, dinheiro, reconhecimento, esse é fruto do ego inferior, né? Quantos corrompem para chegar em um determinado lugar e degrau, passando por cima de pessoas, degradando normas morais pessoais, né? Corrompem pessoas, corrompem relacionamentos para atingir os seus objetivos. Isso nos separa da nossa essência, porque isso é muito matéria, essa é muito materialidade. Então, nesse salmo fica aqui a reflexão, né, da nossa atitude perante a vida, a partir dessa confiança e desse experimento que precisamos ter, desta relação com Deus. A tua relação com Deus precisa ser uma experiência diária e não um acreditar em Deus. Você precisa experimentar. Todos os dias acontece um milagre. O milagre do nascer do sol é um milagre. Os pássaros cantando, as tuas células se renovando a cada manhã. Umas morrem, outras nascem. Isso é um milagre, né? Mas a gente coloca à prova. Ontem mesmo eu vi um vídeo de uma youtuber relatando até um depoimento bem bonito, né? Falando sobre a morte do marido. Perdão, sobre o infarto do marido, né? O marido dela infartou e ela, enquanto o marido estava infartando, fez um pacto com Deus. Disse assim: olha, se você me entregar o meu marido novo, zerado, eu vou para a igreja. E na verdade a gente testa essa confiança, né? A gente submete à prova. Deus não precisa das tuas provas, você precisa, né? Deus não precisa dos teus pactos, porque isso é uma fragilidade tua. Agora, confiar é entender que qualquer resultado que advenha dessa enfermidade me leva para um lugar melhor. É dizer, eu, a partir desse momento, dessa experiência, me volto para ti, né? Me direciono para ti. Isso que está acontecendo na minha vida hoje tem um porquê. E eu só preciso entender o para quê. Esse é o movimento de entrega, de entendimento e de confiança absoluta, né? Deus não disse pra gente que a gente não teria tribulações, disse que estaria conosco. Confiar eu passo por essas experiências, mas Ele está comigo. Um ótimo dia para você.